vamos abrir a Bíblia juntos no livro de Jó, capítulo de número 29. Não é desconhecido, mas nós vamos extrair algumas lições, pedindo a Deus uma orientação sobre a sequência da nossa fala ao longo desses dias. Deus me fez saltar ao coração esta palavra. O capítulo 29 de Jó é uma lamentação de Jó. Como tem o livro Lamentações de Jeremias, alguns capítulos do livro de Jó são lamentações. É Jó lamentando o seu estado, contando como está o seu estado e como ele vivia. O capítulo 29 está dentro de vários capítulos onde Jó se manifesta. Depois, na sequência, ele é questionado ainda por alguns dos seus amigos, para chegar nos últimos capítulos do seu livro, e ele trazendo, inclusive ouvindo a voz de Deus falar aos seus ouvidos. Nessas lamentações de Jó, especificamente a do capítulo 29, Jó vai falar como ele lamenta o estado em que ele se encontra. E a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender isso, porque uma coisa é a gente, até a Santa Ceia, até na Santa Ceia, se a gente não tomar o cuidado, a gente comete um erro grave no meu conceito, que é falar sobre a crucificação, o sofrimento de Jesus, a sua morte na cruz, com um sorriso nos lábios. O pastor, mas não deve fazer isso? Jesus, sim, mas que sofrimento Jesus teve? A gente se alegra porque ele ressuscitou. Mas o sofrimento dele precisa causar um impacto na gente, precisa trazer um constrangimento em nós, a gente tem um coração contristado de saber o tamanho do preço que ele pagou para nos dar liberdade. É que a gente passa meio batido, não, Jesus morreu, ressuscitou, amém, glória a Deus e pronto, mas se a gente parar para pensar o sofrimento dele, se pesquisar isso e buscar, numa dessas ocasiões, me parece que no dia da ceia, eu comentei isso aqui com os irmãos, mostrei para os irmãos alguns detalhes, poucos, mas mostrei aos irmãos o que o sofrimento, cientificamente, o sofrimento de Jesus, a ciência mostra que quando ele chegou no local onde seria crucificado, as feridas do seu corpo já estavam todas inchadas, as feridas já estavam provocando febre de tétano, tamanho todo o período que ele estava sofrendo. A cruz que colocaram sobre a sua cabeça não foi, a coroa, não foi uma coroa para coroar o rei, é uma coroa de espinhos pontiagudos que rasgaram todo o couro da cabeça de Jesus, e é na cabeça que está concentrado o maior número de veias do corpo humano. Pois quando rasgou esse couro, imagine todo o sangue, o coração bombeando esse sangue. Falei aos irmãos aqui sobre a pressão arterial de Jesus na cruz, sem se mover, as cãibras que eram provocadas pelo aceleramento do coração acelerado, batendo mais que o normal, porque não tinha sangue para levar onde precisava, as feridas vertendo sangue, e a pressão arterial subindo, e isso causando cãibras. Parece que a gente não tem muita noção do sofrimento dele. Imagine os senhores que na cruz ele estava pregado, ou cravado, como queira, e não amarrado como os ladrões. Os ladrões estavam com as mãos amarradas e na altura do ombro amarrado na cruz. Jesus era só as mãos e os pés. A tendência do corpo de Jesus era projetar para frente pelo corpo, um homem de 80 e poucos quilos, ser projetado para frente até por conta da posição dos pés de Jesus. Então o esforço que ele fazia para se manter encostado no madeiro, para não cair de frente, que se ele vai para frente, rasga as mãos e ele cai de boca no chão. Essa é a questão humana, mas coerente para a gente entender isso. Então o esforço dele é tentar se manter encostado na cruz,
E esse esforço lhe provoca força nos músculos e dão cãibras. Se a gente tem uma cãibra de noite, vocês são mais novos, não sente isso, mas quem está com 60 mais aí, deva sofrer, né, com essas coisas. Você imediatamente tem lá um jeito, né, vai lá, pega o pé e alguém te ajuda e resolve o problema. Mas Jesus não podia levar a mão aonde estava a dor. Não podia se mexer pregado na cruz. A mesma coisa é Jó. Oh, irmão, Jó perdeu tudo, glória a Deus, aleluia, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Aí você perde o emprego, já perde a fé. Fura um pneu, já perde a fé. Alguém risca seu carro, já perde a fé. Mas Jó não, irmão, Jó não, nossa, Jó, meu Deus. Já parou para analisar o sofrimento desse homem? Da mulher de Jó, a expressão de Jó, da mulher de Jó. No caso do sofrimento dele, por exemplo, se você analisar, eu me lembro que numa terça-feira, nós falamos aqui já faz algum tempo, né? De que o diabo não brinca de diabo. E isso muita gente não leva a sério. O diabo não brinca de ser diabo. Quando Deus disse para ele, ok, vai lá e toca em Jó, ele não foi e tocou na saúde, que para nós, talvez se fosse um de nós, tocava na saúde, a gente já perdia a estribeira. Não, ele parou, pensou. Eu não disse que ele monta estratégia? Montou um cronograma com os seus demônios. Vamos lá atacar o Jó. Disse, calma. Vamos ver primeiro o que mais Jó dá valor. Aí vem um demônio e diz, olha, ele sacrifica pelos filhos. Ele oferece sacrifício pelos filhos, pelas filhas. Todos os dias tem um sacrifício na casa de Jó. Isso é ok. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é matar os boi. Vamos eliminar o sacrifício da vida de Jó. Que se a gente tirar o objeto de sacrifício, ele não tem como adorar a Deus mais. Ele já vai desistir agora já. Perde os bois, perde as ovelhas, perde as jumentas, que os estudiosos dizem eram jumentas brancas, usadas para transporte. Perde os camelos, que servia para transporte pessoal. E é interessante que a sequência da perca é assim, estando o mensageiro falando, veio o outro. Uma tragédia atrás da outra, até que alguém chegou e disse, já estavam os seus filhos festejando. E deu um vendaval, caiu a casa em cima deles, e matou todos eles, inclusive os servos. Só eu escapei e vim trazer essa notícia. Essa é a condição do Jó. Então o livro de Jó é poético, o livro de Jó é bonito, o livro de Jó é lindo, a história de Jó, mas vamos analisar a história dele. Por que que no final do seu livro ele lamenta e por fim ele tem que parar para ouvir a voz de Deus, inclusive Deus lhe repreendendo duramente, duramente. Quando morrem os seus filhos, é a reação mais interessante de Jó, a mais forte. Na verdade, a única reação que ele tem é quando morrem os seus filhos, quando alguém chega trazendo a notícia. Porém, Satanás não se contentou. Veio a enfermidade. E a enfermidade que vem para o seu corpo não é uma enfermidade qualquer. E eu me lembro que eu disse isso aqui aos irmãos. A ciência explica que a condição de Jó era a condição de alguém mais miserável possível. Eram furúnculos, eram tumores que foram brotando de dentro para fora. E foi enchendo o corpo de Jó, como que um câncer que ia comendo a sua pele, enfraquecendo os seus ossos, caindo as unhas, caiu os dentes, caiu todo o cabelo, e esse homem só tinha um conforto e um consolo. Achou uma ex-fogueira, um monte de cinzas, sentou-se sobre ela
e o alívio que ele tinha era jogando cinzas sobre aqueles furúnculos, aqueles tumores que estavam expurgando, escorrendo, e ele ia jogando cinza como que um processo de um pó que ajudava a aliviar um pouco a dor, e por não ter as unhas mais, com um pedaço, que a Bíblia diz um pedaço de telha, um caco de telha, ele ia coçando entre as feridas. Essa é a situação desse homem. E que recebe a mulher que vê o homem naquela situação e vem. Não é que ela veio aconselhar como alguns pregam, mulher maldita, veio aconselhar o Jó. Mas qual é a mulher que aguentaria ver isso? Da noite para o dia perder tudo. Por fim perdeu os filhos, agora o marido, um homem tão íntegro, tão reto naquela situação. O que ela veio propor para ele foi um alívio. Ela chegou e disse: olha, você não morreu quando perdeu tudo, você não morreu quando morreu os meninos, você não morreu quando ficou doente, só tem um jeito de você morrer, porque a vida tem um dono. O dom da vida tem um dono, é Deus. Se você amaldiçoá-lo, ele vai te matar. Então vamos aliviar o sofrimento? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa é a palavra que ela dá. Quando ele usa a expressão, como uma louca fala tu, também ele não está jogando o casamento dele no lixo, não, irmão. Jó, nossa, a mulher dele, ele casou com uma louca. Não, irmão, casou com uma mulher decente, com uma mulher honrada, honesta. E que estava sofrendo com ele até aquele momento, e por não ver o seu sofrimento, ela se aproxima dele e diz: olha, vamos aliviar isso aqui. Alguns, e é possível que eu falo aqui, diversos teólogos aqui essa noite, alguns estudiosos dizem que se ele aceita o pensamento dela, ela tiraria a sua vida. A proposta dela em vê-lo partir para a eternidade era um processo para ela tirar a sua vida, se suicidar. É a razão do Jó dizer: eu sei qual a intenção do seu coração, você está agindo como uma louca, mas não faça isso. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Essa é a condição da família. Não bastasse isso, os amigos que chegam, que alguns também atiçam do amigo, e eu tenho visto, às vezes eu fico calado ouvindo, e fala dos amigos, e fala. Mas olha, irmãos, analisa essa situação. Esses moços chegam, são moços mais novos que ele. Possivelmente, também quem entenda assim, que esses moços eram alunos de Jó, que Jó distribuía sabedoria para quem buscava os seus pés. Esses jovens, esses mais moços, foram lá. Quando viram o seu mestre naquele estado, diz a Bíblia que eles ficaram 2 horas com a boca fechada, sem falar uma só palavra. Sim? Amém ou não amém? Amém? 2 horas é bastante, né? Calado. Sim? Quanto tempo foi? Oi? Você está doido? O Douglas disse que foi 7 dias. Quem é que aguenta ficar calado 7 dias? Quem concorda com o Douglas? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem 2 que concordam, 3, 4. E quem não concorda, é quanto tempo que eles ficaram calados? A importância do culto de terça-feira, ou escola dominical, né, irmão? 7 dias. Eu não vou dar tempo para você procurar no Google, não, já vou falar já. 7 dias. Deus abençoe, Douglas. Salvou aí os jovens pregadores, viu? 7 dias. Assentados e mudos, o homem no monte de cinza, e eles assentados, olhando aquela cena. Até que abriram a boca. Qual a conclusão que eles chegaram? Para estar sofrendo desse jeito. Irmão, você acha que ele era diferente de nós? Diferente em nada. Você viu o fulano? Nossa, o fulano está assim, assim, assim. Deve ter feito alguma coisa de errado. Ou você é santo? Diga para mim aqui. Você não pensaria isso? Se você estivesse lá, ou hoje, quando você vê uma situação dessa, você não pensa nisso? É o que eu disse aqui há poucos dias. Você já pensou se a gente chegasse num culto e no telão tivesse uma máquina, uma filmadora como essa aqui, que ela lesse por dentro da gente, a gente fizesse uma fila aqui e parava de frente para o telão e todo mundo olhando, para poder mostrar no telão o que a gente pensou
só na hora que chegou no culto até agora? Só os pensamentos. Como é que seria? Aí tinha que mandar fechar aquela porta da frente, mandar fechar essa do lado. Ninguém sai daqui de dentro. Se fosse mostrar só os pensamentos de hoje de noite, irmão. E se fosse mostrar o pensamento do dia, da hora que a gente acordou até agora, o que é que apareceria ali, irmão? Então a gente não é diferente daqueles moços. Vai pensar, não, aqueles moços, meu Deus, foram lá e criticaram o patriarca. Deus falou que o homem era íntegro e criticaram. Irmão, não mudou nada. Se fosse você, se fosse nós, talvez nem esperava os 7 dias. Antes de ir para lá, já estava no Facebook, né, ou na rede social, já dizendo, eu estou indo visitar o Jó, mas não tenho o que fazer não. O homem pecou, o homem errou, o homem falhou, eu estou indo, ou não. Eu digo sempre, quando eu posso, nos aconselhamentos, Deus perdoa, e numa tipologia, numa interpretação de um versículo que tem na Bíblia, a gente costuma deixar ele mais leve, mais bonito, né? E a gente diz que Deus perdoa e joga o pecado no mar do esquecimento. Aí alguns já enfeitam um pouco mais de si, ainda colocam uma plaquinha lá, proibido pescar, para o diabo não ir lá pescar o seu pecado. Tem um versículo na Bíblia que dá margem para essa interpretação, porque ele perdoa. É mais ou menos assim, a gente dobra o joelho agora de noite, quando vai se deitar, e confessa todos os pecados que a gente lembra. E aí os que não lembram, a gente diz, tem mais, Jesus, mas eu não lembro. Ou não? Quem está comigo aí? Deixa eu ver. Está todo mundo acordado? Levante a mão e dê glória a Deus aí. Ou não? Você dobra o joelho e diz, Jesus, eu lembrei de 71. Eu lembrei de uns 3, 4. Mas os que eu não lembrei, o Senhor perdoa também. Sim ou não? Você tem que fazer isso aí. Você vai deitar e vai dormir. Diz que o sono é como entrar em coma, irmão. Você vai entregar o seu sono nas mãos de Jesus e você não acorda. Ou se acordar, está do outro lado da vida lá, né? Mas quando você diz para ele sobre os seus pecados, a misericórdia dele vem e te alcança. É como se ele dissesse, te abraçando, filho, filha, hoje de manhã eu dispensei uma quantidade de misericórdia para a sua vida, para quando você chegar aqui, isso aqui já estava resolvido. Acontece que amanhã aconteceu algum episódio e a gente cometeu o mesmo erro, o mesmo pecado. Aí amanhã de noite a gente dobra o joelho e diz, Jesus, foi mais forte que eu. Sabe aquele pecado de ontem? Ele pergunta, qual pecado? Qual pecado? Aquele de ontem. Não, aquele você confessou. Aquele eu esqueci. Daquele eu não me lembro mais. Isso é Jesus. Isso é Deus. Mas o homem não. Pode passar 80 anos, irmão. O dia que alguém quiser fazer alguma coisa por você, se tiver um desse junto, ele diz, ok, pode até fazer, mas eu sou contrário, porque eu conheço desde berço. Eu conheço o pai, a mãe, o avô, o tataravô, o bisavô. Eu conheço o Adão, que era o antecedente dele lá, é um ente querido dele. O Adão pecou e ele também pecou igual. Olha, vocês... somos nós, irmão. A gente não esquece. Mas ele não. Ele perdoa e esquece. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui para glorificar o seu nome. Aleluia. Aí os moços estão lá, e eu acho isso incrível. 7 dias. Analisa, espera. Depois de 7 dias abre a boca, e depois que abre a boca, eles entram por um processo que alguns chamam de acusação. Acusaram o Jó. Eu não sei se acusou, eles fizeram uma leitura de todo aquele processo. Mas quando chega o capítulo 29, Jó abre a boca para se lamentar. E aí vem o que a gente vai estudar. E, prosseguindo Jó em sua parábola,
disse. Então, a fidelidade dessa tradução revista e corrigida mostra que Jó vai emitir uma parábola, desenvolver uma parábola, para que ele possa aplicar uma verdade, porque essa é a função de uma parábola, em que pese ser ele o alvo. Aí o verso de número 2, ele diz: quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Nota que não foi na vida passada, não foi nos anos passados, foi meses, isso aqui é muito recente. Como nos dias em que Deus me guardava, sim, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Então ele conta uma parábola em que pese ser ele o alvo dessa parábola. O que Jó está ensinando aqui? A primeira coisa que ele ensina é que ele está se lembrando do seu estado primeiro, do seu estado original. E quando ele se lembra do seu estado primeiro, ele revela no verso de número 2, que o resplendor, no verso de número 3, que o resplendor da candeia, ele está citando Deus, da sua luz, estava sobre a minha cabeça. Projeta Números, capítulo 6, 24, 25 e 26, dá para a gente citar até decor, mas o Senhor, isso é bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Volte o seu olhar para esta expressão: o Senhor faça resplandecer. Resplandecer o quê? A gente ouve isso aqui nos dias de culto de aniversário. Irmão, rapidamente eu quero ler um versículo, meu pastor aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lindo versículo. Mas olha a expressão que ele usa no verso de número 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Essa ideia que Jó teve aqui de usar o mesmo verbo, até por conta do autor do livro de Jó e o autor do livro de Números, a expressão do seu original para essas duas palavras é a mesma no seu original: resplandecer em Números e resplandecer em Jó. No original hebraico, isso dá a ideia de um Deus que está feliz, de um Deus que está sorrindo. Então seria assim: o Senhor faça, ou o Senhor está sorrindo, o seu rosto demonstra o seu sorriso sobre ti. Você imagina o que é um Deus tão grande como o nosso, e tão feliz com as nossas ações, que Ele está sorrindo para a gente. Aí pode ficar duro e você pensar: não, pastor, eu acho que hoje ele está chorando por minha causa. Hoje ele deve estar triste comigo. Mas a ideia bíblica que Jó nos revela é essa: ele está mostrando que esse resplandecer que ele cita, fazia resplandecer a sua luz sobre a minha cabeça. Ele estava falando da glória de Deus que estava sobre a sua vida. Em Êxodo capítulo 34 e versículo 29, de igual forma aparece a mesma situação, o mesmo verbo, a mesma tradução,
E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Foi algo tão extraordinário que Deus presenteou Moisés, que o sorriso de Deus resplandeceu na pele de Moisés, e ele ia caminhando sem saber que a luz do sorriso de Deus no seu rosto resplandecia como uma luz. Tiveram que correr e pegar uma capa e cobrir a cabeça dele, cobrir o seu rosto, porque as pessoas não podiam fitar os olhos nele, por ver tamanha glória de Deus na vida de Moisés. Em Atos 6:15, Atos 6:15, então todos os que estavam assentados no conselho, isso aqui é o apedrejamento de Estevão, fixando os olhos nele em quem? Em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Estão apedrejando a Estevão por ser um pregador do Evangelho, mas a glória de Deus resplandecia sobre ele, e Deus está sorrindo para Estevão, e agora ele recebe as pedras e os pedaços de pau. Alguém grita: pare, pare. Eles param por um instante. Ele está com o corpo ferido, talvez algumas partes quebradas, com o corpo sangrando, mas alguém olha e diz: olhe, o rosto dele está brilhando igual o rosto de um anjo. Em Mateus 17:2, a Bíblia registra a transfiguração, e quando acontece o processo da transfiguração em Jesus, a Bíblia diz assim: transfigurou-se, falando de Jesus, diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Era Deus mais uma vez sorrindo através de Jesus. Mas em Mateus 5:14, Mateus 5:14, a Bíblia tem esta expressão tão linda, falando para a igreja: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É Deus sorrindo para a igreja. Quando a gente ouve esse versículo e vê pregadores pregando, dá a impressão daquelas lamparininhas pequenininhas, de querosene com um pavio, que de repente o pavio ia se apagando, dava um vento, apagava, tinha que acender de novo, aquela luz tão insignificante. É o que a gente até hoje ouviu, alguns expor essa luz como uma pequena luz de uma lamparina, e alguma coisa assim. Não, irmão, isso aqui é Deus sorrindo para a igreja, é a igreja tendo a glória dele dentro dela, e o mundo vendo que a glória de Deus está sobre a igreja. Quando a Bíblia usa essa expressão, veja que está no plural: vós sois a luz do mundo. É Jesus dizendo: vocês só não brilham se não quiserem, vocês só não fazem a diferença se não quiserem, vocês só não serão abençoados se não quiserem, porque Deus está manifestando a sua glória como luz para a igreja. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 18, Paulo vai mostrar isso de uma forma muito clara. Mas todos nós, perceba que está no plural de novo, todos nós, no plural, com a cara descoberta, olha o que aparece aí: refletindo como um espelho, o quê? A glória do Senhor. E não é uma glória qualquer,
É uma glória que transforma e é de glória em glória. Alguns mais audaciosos, quando estudam esse texto, eles dizem que esta expressão é este segmento: a glória desce, 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 e enquanto tiver vaso, o azeite não acaba. É a visão que alguns estudiosos têm desse texto. Então eles dizem, vão sendo transformados de glória na glória, para glória, para glória, para glória, para glória, para glória, e enquanto tiver vaso, o azeite não para. É glória para o crente antigo, é glória para o novo convertido, é glória para o crente que é pioneiro, mas é glória para o crente que chegou ontem, é glória para quem nasceu no Evangelho, mas é glória para quem levantou a mão e aceitou Jesus agora. Essa glória que transforma, essa glória que transforma. Aleluia. Jó estava lamentando e dizendo: houve um tempo em que a manifestação da glória de Deus na minha vida era como uma candeia, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça. Jó estava dizendo: eu não tenho mais essa candeia na minha cabeça, então eu já não consigo mais me identificar como alguém que tem a glória. Por quê? Porque a glória de Deus nos identifica. Vou repetir: a glória de Deus nos identifica. Por muitos anos, os crentes mais antigos, e alguns outros hoje ainda citam isso, que o que nos identificava como crente eram as nossas roupas, era o nosso jeito de agir, era o nosso jeito de ser, era o nosso jeito de fazer. E eu não digo que estão errados, mas isso é muito raso. Você ser considerado como alguém que tem a glória de Deus só por causa de uma roupa que você veste, só por causa de uma postura que você tem. Não que eu esteja abrindo mão disso, só estou dizendo que isso é muito raso para a gente poder estabelecer como regra. A glória de Deus precisa estar sobre a cabeça. Salmo 23 está dizendo que a glória, a unção vinha na cabeça. Se você tem a glória na cabeça, você é diferente do jeito de ser, do jeito de fazer, do jeito de ir, do jeito de vir. Mas se você não tem a glória, é você fazendo do jeito que quer, vai onde quer e faz o que quer. Mas a glória nos identifica. Olha o que diz o verso de número 3 do capítulo 29 de Jó: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, ou seja, quando a glória vinha sobre a minha cabeça, e eu, como uma luz, o que acontecia? O que acontecia? Então não eram as trevas que influenciavam Jó, era a luz da glória de Deus na vida de Jó que influenciava as trevas. Nós estamos com uma tendência, e muitos de nós com a tendência de ser influenciado pelo meio em que as pessoas estão convivendo. Não, mas mudou muito, agora as coisas mudou, era assim, mas não é assim. Tem que ser, irmão, você tendo a glória de Deus, é você que influencia as trevas. Uma luz, por menor que seja, pode ser um fósforo riscado no meio de uma densa treva. Se você riscar ela, as trevas deixarão de existir. As trevas só prevalecem enquanto a luz não chega lá. A hora que a luz chega, por menor que ela seja, as trevas terão que ser dissipadas. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei por que há necessidade de apagar todas as luzes para dormir, porque a gente dorme com o olho fechado, né? Mas eu, por exemplo, se tiver uma fresta, eu tenho dificuldade para dormir. Esses dias nós trocamos o colchão e veio um aparelho lá que nem usa, né? Porque no apartamento fazer massagem, os vizinhos de baixo, né? Mas faz um barulho lá, eu não ligo isso aí. Mas tem lá um controle, e esse controle tem uma luzinha azul. De dia você não dá valor nenhum para ela. Mas, irmão, aquilo de madrugada, irmão, vira uma lanterna.
Primeiro dia que eu vi aquilo, quando eu acordei, eu disse, mas o que está acontecendo aqui? Tudo meio azul, será que tem algum anjo aqui dentro? Não era aquele negócio lá, eu disse, eu vou arrancar isso aqui daqui. E tirar a pilha desse negócio aqui, não vai ser bom isso aqui. Porque o mínimo de luz, as trevas só prevalecem porque a luz não está presente. Irmão, se cada crente em Toledo entender essa verdade, essa cidade muda. Eu disse numa das congregações que passei esse final de semana, nós estamos dizendo Toledo vai ser a capital do avivamento, Toledo vai ser uma cidade evangélica, e os crentes que estão com a gente levantam a mão, glorificam, só que a gente sai do culto também, não aconteceu nada, irmão. A gente não convida ninguém para vir para o culto, a gente não evangeliza ninguém. Se marcar culto do amigo, é capaz de você convidar um amigo de dentro da igreja para vir no culto, para chegar e dizer, o meu amigo que eu trouxe é esse aqui, que já é até crente. Nós não temos essa disponibilidade para correr atrás desse grande número de pessoas que não conhecem Jesus ainda. Sabe por que isso, irmão? Eu estava hoje de tarde, hoje de manhã, com esse texto aqui, terminando de escrever ele, e são muitas páginas, viu? É que nós vamos parar agora, senão isso aqui nós amanhece o dia, e é capaz de não terminar, não que eu tenha tanto argumento, mas só de ler isso aqui já dá muitas páginas. Mas isso me veio muito forte ao meu coração, de que adianta a gente saltar, bater palma, pular e glorificar e dizer que vai ser, e que vai ser, e vai ser. Que profecia nós estamos profetizando? Uma profecia que não vai cumprir, porque nós também não fazemos nada para mudar isso. Nós estamos transferindo a responsabilidade para Deus. É como se a gente dissesse, Senhor, salva Toledo. Ele fica olhando e diz assim, eu salvo, mas vocês pregam. Está escrito, eu já deixei escrito na Bíblia, aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Aí ele diz, se você questionar, ele só está escrito lá, como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente está orando, campanhas de oração, madrugada, estou orando para Jesus salvar essa cidade, pastor, Jesus salva essa cidade, e ele está com o braço cruzado, diz, eu salvo, prega, fala de mim, resplandeça a minha luz, mostra que você tem a glória, eu salvo. Então as nossas ações estão incoerentes com aquilo que a gente projeta para nós. Nós projetamos uma vida cheia de glória, a glória de Deus, para a gente chegar no culto, que jeito? Alguém olhar e dizer, uau, quanta glória, rapaz, passou perto de mim, o arrepio subiu assim, nossa vida, parece que está pisando no óleo. Qual o sentido disso, irmão? Alguns vão mais longe, pegam o microfone para revelar CPF, revelar casamento, revelar endereço de casa, placa de carro. O que edifica? O que Jó está lamentando é isso. Eu estou agora em cima de um monte de cinza, jogando as cinzas nas feridas, eu estou morrendo, apodrecendo aqui, mas houve um tempo em que a glória resplandecia sobre a minha cabeça. Claro que a gente vai concluir esse estudo e mostrar como que ficou o estado de Jó na sequência, os senhores já são sabedores, mas eu quero concluir essa primeira parte dizendo que nós precisamos entender que só faremos a diferença se a glória de Deus estiver na nossa vida, irmão. Olha o que diz o verso de número 4 desse capítulo 29 de Jó, verso de número 4. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Aí a gente está saltando, pulando e tentando fazer alguma coisa diferente. Mas e quais são os segredos de Deus para nós? Só existe um meio pelo qual isso pode acontecer. A glória de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Eu vou repetir, a glória de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Tenta imaginar uma multidão de crentes andando pelas ruas de Toledo e na cabeça deles resplandecendo a glória de Deus.
Alguns estarão de longe, outros acompanhando pelas transmissões e dizendo: é um bando de louco, para que fazer isso? Não precisa isso. Mas pode ser que seja esse o conceito, mas quando eles olharem vão dizer: não é só mais uma marcha, não é só mais um grupo andando. Espera aí, tem alguma coisa diferente. O que você viu lá? Meu Deus, eu vi alguém lá, parece que o rosto brilha. Eu vi alguém lá, parece que o andar dele é diferente, parece que na cabeça tem tocha de fogo. Imagine como ficará o reino das trevas se a gente sair do ponto de partida, chegar ao ponto final e irmos levando a glória de Deus pelas ruas dessa cidade. Vamos nos enquadrar numa palavra profética do livro sagrado, que diz: encha a sua mão de brasas acesas e espalhe pela cidade. Aonde a gente passar, vai ter brasas acesas pegando fogo em todos os cantos dessa cidade. É a única maneira, é a única forma de haver diferença. É se esta igreja, se este povo, se estes crentes entenderem: precisamos da glória de Deus, precisamos da glória de Deus, precisamos da glória de Deus. Agora cruzar os braços para dizer: eu também sou dessa igreja, eu também sou desse povo, aonde vai eu vou também. Só isso não vale, não basta, é muito raso. Você precisa sentir a glória, ter experiência da glória, viver debaixo da glória, se encher da glória, receber a glória. E eu profetizo para a tua vida esta noite: receba a glória de Deus aonde você está. Feche os seus olhos. É coisa de 1 minuto. Vai fazer a diferença? Vai continuar tudo como está? Vai fazer a diferença ou vai continuar tudo como está? Se quiser fazer a diferença, só tem um meio, só tem um jeito, só tem um caminho. É você se enchendo da glória de Deus. É você se enchendo da glória de Deus. É você se enchendo da glória de Deus. Você não precisa esperar um grande congresso com a igreja superlotada e um pregador te impulsionando a pular, a saltar, para você ser cheio da glória de Deus. Não, você pode hoje aqui ser cheio dessa glória e ela resplandecer no seu rosto. Você pode ir para casa e a glória tomar conta da sua vida lá na sua casa. Você pode amanhecer amanhã e alguém ter que procurar ajuda dizendo: chama um pastor aqui para orar, porque essa noite o fulano ou a fulana não dormiu, falou em línguas a noite inteira e acorda, vai para o trabalho falando em língua. Nós precisamos entender que o tempo da loucura, ele não fechou, a porta da loucura não fechou. E a Bíblia diz que nós também vivemos nesse estado que para alguns é loucura, mas para nós é o poder de Deus manifestado na vida de cada um de nós. Seja cheio dessa glória, seja cheio tenha uma experiência com esta glória, tenha uma experiência com esta glória, que o seu rosto resplandeça, que a sua cabeça resplandeça, e que a partir de hoje você estabeleça como propósito de vida: não serei mais o mesmo a partir de hoje. Eu não aceito ser o mesmo a partir de hoje. Vai ter que ter mudança, vai ter que ter mudança, vai ter que ter mudança. Não aceite ser a mesma a partir de hoje. Seja cheio da glória de Deus. Sabe o que vai acontecer? Quem vai ter que sair da tua casa é Satanás, que está causando mal lá. Quem vai ter que sair da sua empresa é Satanás, que está causando mal lá. Quem vai ter que sair da sua frente é Satanás, que está tentando pôr tropeço, porque ele não suporta a glória. Satanás é treva, mas onde a treva prevalece é porque a luz não chegou. Mas se a luz chegar, as trevas terão que bater em retirada. Esteja em pé, por gentileza. Urabacandarabagai, uramandai andarabachandarabagai, uramanderemiandarabaharabacanturabagaai. Aleluia. Você pode invocar essa glória. Deixa eu lhe dizer, os céus estão baixinho esta noite aqui.
Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente de culto. Eu sinto a glória de Deus nesse ambiente de culto. Eu sinto a glória do Pai nesse culto onde estamos. Os céus estão baixinho esta noite aqui. Se você deseja ser cheio, é só desejar, é só querer. Eu quero profetizar para a tua vida: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Viva o extraordinário de Deus. Viva o novo de Deus para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, eu oro agradecido pelos seus muitos feitos. Eu oro agradecido por tudo que o Senhor faz e as suas grandes misericórdias. Chegamos esta noite para esse culto e as suas misericórdias nos alcançam mais uma vez. Querido Pai, aqui estamos nesse ambiente de culto, nesse lugar de glorificar o seu nome e de adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas viemos com um sentimento, viemos com um desejo. A gente não quer ir para casa participando só de mais um culto e dizendo: que bom, foi mais uma terça-feira, que bom, essa já passou, que bom, eu venci mais uma. Não, a gente quer ir para casa levando a glória. O que a gente deseja é ir para casa levando a glória. E aonde a gente passar, Senhor, as trevas terão que ser dissipadas por causa da luz da tua glória, que doravante se manifestará na vida desses teus filhos, desses teus servos. Aí eu posso profetizar que a de Toledo não é só uma igreja em movimento, mas é uma igreja cheia do teu Espírito Santo, é uma igreja avivada, é uma igreja cheia da sua glória. E eu quero profetizar sobre estas vidas a manifestação do teu poder aqui nesse ambiente, mas também aonde estiverem ajoelhados nos seus devocionais, nas madrugadas, nas manhãs de oração. A tua glória, 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 a tua glória. É o que a gente precisa, é a tua glória. É o que a gente necessita, é a tua glória. É o que a gente mais carece, é da tua glória, Pai. Então tenha misericórdia de nós e manifesta ela. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Bendito é o Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo retorno à sua casa. Tenha uma noite abençoada de sono. Tenha o sono dos justos. Seja surpreendido por Deus na noite de hoje. Me vem um sentimento ao meu coração e eu preciso deixar isso registrado aqui. Deus vai te surpreender esta noite. Deus vai te surpreender esta noite. Você será surpreendido por Deus e quando você acordar na madrugada vai se lembrar: eu preciso fazer algo porque Deus está me surpreendendo agora. Estou sendo chamado para uma missão, para um trabalho. Deus vai te surpreender porque a glória dele toma conta desse ambiente esta noite. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre.